bird on a tree. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou estar respondendo algumas perguntinhas, algumas dúvidas que as pessoas estão comentando aqui no canal. Então eu decidi fazer um vídeo específico só para estar respondendo todos vocês, tá? Eu tô com uma colinha aqui e aí eu vou estar respondendo todos vocês. É sobre fermentação natural, tá? Então, a primeira pergunta aqui que as pessoas me fazem é: quanto tempo o fermento pode ficar sem ser reformado, tá? Então, o fermento aqui no canal eu já fiz até um vídeo, né? Por eu ter viajado, ficado um tempo distante, deixei o fermento por 30 dias sem reformar. Não é o ideal, mas como eu viajei, eu deixei ele aqui sem reformar, né? Também poderia estar congelando o meu fermento, mas eu indico a vocês, antes de estar congelando ele, vocês deixar ele mais potente, ou seja, reformar ele com o dobro da quantidade de ingredientes, exceto a água, para ele ficar mais forte. E aí, quando ele tiver no tempo de, quando ele estiver descongelando, ele não sofrer tanto, tá? E não correr o risco dele morrer. Se ele tiver fraco, você congelar o fermento, ele pode vir a morrer. Então, voltando à pergunta, eu indico a vocês a estar reformando pelo menos uma vez na semana, tá? É o ideal para estar reformando seu fermento, sempre estar deixando ele ali potente, forte, porque o fermento dentro da geladeira ele vai ficando fraco. Segunda pergunta: por que guardar o fermento na geladeira? Então, você guardar o fermento na geladeira é uma forma de vocês estar economizando em relação ao que? A quantidade de reformas que você vai ter que estar fazendo no seu fermento. Se você deixa o seu fermento fora da geladeira, você vai ter que estar fazendo a reforma nele. Principalmente se você deixar ele dentro da garrafa PET, com a tampa bem fechada, bem rosqueada, a garrafa vai ficar ali guardando aquele gás, e aí a garrafa vai ficar dura. Então, aí, a cada vez que a garrafa ficar dura, você vai ter que estar fazendo a reforma. Já na geladeira, não corre esse risco de você estar fazendo direto o fermento, pois dentro da geladeira você pode estar furando a tampa da garrafa ou colocando ele dentro de outro recipiente para não estar acumulando gás, né? É até muito importante vocês saberem disso, que corre o risco, por isso não é bom vocês guardar e deixar acumulando gás dentro da geladeira, tá? Muito importante. Então, tá reformando aí o fermento pelo menos uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias, tá? É o suficiente para teu fermento ficar bem, tá? E continuar vivendo. Terceira pergunta: o que faz o fermento ficar forte? Então, eu já falei em alguns vídeos aqui, quem me acompanha já deve saber da resposta. O seu fermento vai ficar forte quanto mais você reformar ele. Então, quanto mais reformar o fermento, mais o fermento vai ficar forte. Tem algumas pessoas que ainda contestam: Luana, por que 5 reformas no fermento natural? Gente, 5 reformas é o ideal para você fazer o seu pão e não ficar azedo o pão, tá? Então, 5 reformas no mínimo para você fazer o primeiro pão, tá? Para você ver ali se o seu fermento tá potente, se o teu pão cresceu corretamente, se não ficou nenhum tipo de gosto forte, nenhum tipo de gosto ácido, azedo. Então, é muito importante isso aí. Para a gente trabalhar com fermento natural, a gente tem que ter paciência. Não adianta querer colocar, fazer uma coisa mais rápido do que a outra. O fermento, principalmente o fermento batatinha, tem que ter 5 reformas para poder fazer o primeiro pão. Corre o risco do pão não crescer, ficar aquele pão pesado, parecendo um tijolo. Corre o risco de seu pão ficar ácido, com aquele gosto forte. Quem mexe aqui com fermentação natural? Quem nunca fez um pão
que não cresceu, que ficou duro, que ficou pesado. Quem nunca fez um pão que ficou ácido, que ficou com gosto forte, não dava para comer o pão de forma alguma. Então, a gente tem que ter paciência, tem que reformar o seu fermento. E aí, a reforma é o segredo para ter o fermento ficar forte, ficar potente, tá? Aquele fermento forte, que o pão cresce rápido. Então, é a questão da reforma. Quanto mais reforma você fizer no seu fermento, mais potente ele vai ficando, tá certo? Outra dúvida que as pessoas têm bastante, que tá sempre comentando aqui deixando aqui nos comentários é: quanto tempo após reformar o meu fermento eu posso fazer os pães? Gente, eu não posso dizer antes nos vídeos eu falava para vocês, gente, tanto tempo, tantas horas. Até que quem me acompanha lá atrás, desde o início, sabe que agora eu parei com esse negócio de dizer: ah, não, meu pão cresceu com tanto tempo. Ah, não, minha esponja cresceu com tanto tempo. Por que eu parei? Porque assim, tem algumas pessoas que, tipo, moram num canto frio, vamos supor, 26 graus. A pessoa mora num lugar que é 26 graus. Eu moro num lugar mais quente, que chega a 33 graus, 32. Aí a pessoa ela não entende que uma pessoa que mora num lugar mais quente, os pães vai crescer mais rápido, o fermento vai se desenvolver melhor, os pães vão crescer, né? Vão se desenvolver mais rápido, o fermento vai se desenvolver melhor, todas essas coisas. Então, o que acontece? A gente tem que ter um pouco de paciência, tá? Tem pessoas que conseguem fazer pão de um dia para o outro, né? Porque aí vai depender do clima da sua região. Quando o tempo está mais chuvoso, mais frio, os pães, eles demoram muito, tá? Meus pães já demoram mais de 10 horas para crescer. Facinho, gente. Choveu, isso aí vai acontecer, tá? Mesmo você usando as técnicas, eu já mostrei aqui no canal, tá? Da água morna para você. Tem um vídeo aí só falando sobre isso, como você deixar seus pães grandes, né? O que você fazer em tempos frios, em tempos chuvosos, o que você vai estar, que vai estar ali ajudando ali para os seus pães crescerem mais rápido, né? Então, a gente tem que ter paciência. Você tem que observar o seu fermento, observar os seus pães. Você tira ali uma foto. Assim que você reformar o seu fermento, você tira uma foto dele. Deixa se passar 2, 3 horas, 4 horas. Vai lá, olha novamente. O fermento cresceu. Aqui, sempre no canal, eu posto o vídeo mostrando como o fermento estava antes, como o fermento está depois. Você vê a diferença. O fermento, ele subiu. Ele fica com espuma bonita, né? Ele fica cheio de bolinhas de ar. Então, ali existe uma fermentação. Ele está ativado. Então, o que a gente vai fazer? Ou vai amassar a esponja, ou vai fazer a esponja, ou você já vai amassar o seu pão. Aí vocês é quem decide. Não tem obrigação de dizer, ah, não, é porque tal receita ela fez a esponja. Não, eu sempre falo, você pode estar fazendo a esponja, como você já pode, ou você pode estar amassando os pães. Não tem problema nenhum. Aí a decisão é de vocês. Aí o fermento ele tá já ali, né, ativado. A gente agora vai separar a parte, né? Separa ali aquela parte e aí agora vai amassar o pão. Vamos supor, 500 ml de fermento. Aí você vai colocar ali na vasilha e aí vai colocar os demais ingredientes, vai colocar a farinha de trigo, vai amassar o seu pão. Pode deixar aquela massa ali descansar. Luana, mas quanto tempo eu vou deixar essa massa descansar? Até ela crescer. Ah, mas é porque minha massa, ela passou 9 horas e não cresceu. Gente, não é uma obrigação, não é uma coisa que a gente tem que seguir à risca. É tanto que aqui no canal já tem vídeo. Eu amasso às vezes o pão, nem deixo a massa crescer. Eu vou cilindrar aquela massa ali, ou sovar. E aí eu pego, já modelo os pães, coloco dentro da forma já untada e ali ele vai crescer só uma vez.
Eu não deixo a massa crescer, eu deixo os pães já crescer. Então, você pode pular essa etapa, não tem problema nenhum, vocês podem pular essa etapa, tá? Então, não é uma coisa que a gente tem que fazer assim de todo jeito, tá? Não é a obrigação que a gente tem que fazer. Então, a gente pode sim amassar o pão e aí já cilindrar, modelar e colocar dentro da forma para crescer. E aí colocar ali dentro do forno ou dentro do micro-ondas para os pães crescer, tá? De preferência coloca, se for dia frio, que você vai ver que vai demorar muito os pães para crescer, aí você coloca uma aguinha morna ali e aí bota um plástico e ali vai crescer bem rapidinho os pães, tá? Não vai demorar tanto. Então, a próxima dúvida que tem também comentário aqui é: posso reformar o fermento com açúcar refinado? Então, não é uma coisa que eu posso falar para vocês, de certeza, tá? Eu nunca fiz, nunca reformei o fermento de batatinha, nunca reformei fermento de litro, nunca reformei fermento nenhum, com açúcar refinado. Mas na minha opinião, eu acho que não tem problema nenhum, tá? Pode reformar sim, eu acho que sim. Então, eu gostaria muito que as pessoas que fizeram essa pergunta para mim, se elas reformaram o fermento com açúcar refinado, eu gostaria muito que alguém deixasse aí nos comentários, falando se deu certo ou não, tá certo? Eu acho que não tem problema nenhum, tá? É açúcar da mesma forma. Então, aqui vamos para a última pergunta. Então, essa pergunta aqui é bem parecida com a outra pergunta que me fizeram. Com que frequência você reforma? Com que frequência você reforma o seu fermento? Eu tô sempre reformando uma vez na semana, né? Porque direto eu faço pão, então uma vez por semana eu reformo meu fermento, tá certo? E quando eu vou reformar, eu sempre reformo os dois que eu mais uso, que é o fermento de litro e o fermento de batata pura, tá? Então, eu tô sempre reformando os dois. Quando eu reformo um, mesmo que eu utilize só o fermento de batata, eu reformo o fermento de litro e vice-versa, tá? Então, outro fermento também que eu tô usando mais é o fermento o levain. Então, eu alimento também o levain, tá? Porque o levain a gente alimenta, os fermentos líquidos a gente reforma, tá certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter tirado algumas dúvidas para vocês, tá? É um videozinho bem simples, mas é de coração, tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por fazer parte aqui do nosso canal. E tchau, tchau, e até o próximo vídeo.